Pessoal, vou fazer aqui um tutorial sobre troca de tema. Vou tentar ser o mais breve possível, apesar de que eu acho que vai ser um processo até longo. Mas vamos lá. Estou aqui com esse projeto, que tem, digamos aqui, esse tema claro, e a ideia é passar para ele ter um tema escuro também. Então, primeiro vamos definir as variáveis de tema, né? Então, eu vou aqui no CSS, eu já tinha, né, as variáveis root aqui. Só que essa aqui está como geral. Então a gente pode fazer assim o seguinte, ó, coloca a vírgula aqui, quebra a linha e coloca esse outro seletor para tema claro. Então esse tema aqui é o tema claro agora. Eu vou fazer mais um tema escuro para a seleção de tema escuro, certo? Eu vou simplesmente, para a gente não perder muito tempo, colar essas cores e jogar aqui um preto com branco. Só para realmente passar a ideia. O resto, quem quiser tentar pode fazer sozinho aí com mais detalhes. Então, já temos aqui o tema claro e o tema escuro. Como definir ele? Nós vamos aqui na elemento HTML, certo? E vamos definir essa propriedade tema. Aqui ela já está como claro, certo? Essa propriedade tema ela não é própria do HTML, claro, eu criei ela, né? E ele está no momento como tema claro. Se eu recarregar a página, vai manter as mesmas cores. Beleza. Agora, se eu trocar aqui para escuro, opa, vai alternar para o tema escuro, digamos assim, né? Ainda está um tema claro aqui, só mudou as cores aqui, mas é só para passar a ideia, certo? Então ele alterna. Agora, para deixar isso mais dinâmico, simplesmente eu preciso de um botão, que eu vou fazer aqui em algum lugar, e um JavaScript para trocar isso aqui a gosto do usuário e manter, né, essa seleção que o usuário fez. Então vamos lá. Eu vou criar um arquivo JavaScript, tem aqui o troca tema, tá vazio, tá? Vou chamar ele, né, script troca tema. Vou colocar aqui como defer, tá, para ele carregar por último, para carregar primeiro a página e depois o script. Vou colocar um botão aqui simplesmente jogado, tá? Botão, e vou dizer que tá claro, certo? Não vou me preocupar muito dessa vez com a beleza não, certo? Então aqui eu vou clicar aqui, ele vai ficar escuro e sucessivamente. Vamos lá. Dentro do JavaScript, eu vou criar, inclusive eu vou colocar aqui no botão um ID, certo? ID btn tema. Eu vou criar uma constante aqui para btn tema para poder fazer a seleção, né? Document carry selector hashtag btn tema. Aí ele vai buscar aquele botão lá para mim e armazenar na variável, fica mais fácil de manipular. Vou pegar aqui também o HTML, document carry selector HTML. O que mais? Basicamente esses dois, certo? Eu vou criar outra variável aqui agora para indicar se está escuro, igual a false, porque inicialmente a página carrega com o tema claro, né? Então, de cara, se o está escuro, está falso. E mais um aqui, só para... Vocês vão ver no futuro que eu vou utilizar isso aqui para armazenar dentro do local storage, tá? Então, vou colocar aqui, chamar de modo, certo? Depois, eu vou buscar o botão, certo? O botão tema e vou adicionar um evento para ele. Nesse evento vai ser um evento de clique e eu vou criar aqui uma callback, né? Uma função de callback. Essa função de callback ela vai fazer o seguinte: se
está escuro, né? Se essa variável aqui estiver como true, aí a gente vai fazer algumas modificações no código, né? No próprio item lá da página, certo? Então, por exemplo, eu vou pegar o HTML da página e setar o atributo dele, aquele atributo que eu criei, né? Que é, eu chamei ele de quê? Tema, né? O atributo tema, no caso está escuro, então vai para claro, certo? Ah, e o próprio está escuro, ele alterna para falso, né? Se está escuro, ele vai ficar falso agora. No else, né, colocaremos o HTML setAttribute para o tema também, só que ao contrário do outro, escuro, certo? Aqui ele serve, esse está escuro ele é só um controlador, né? Ele verifica para a gente se já está claro ou se está escuro. Ele é uma base para a gente poder alternar os elementos. E aí o está escuro fica true, né? Que ele estava falso, ele vai ficar true. Beleza. Agora eu quero verificar se isso já está funcional, certo? Vamos só ver se isso aqui já nos ajuda de algum modo, certo? Então, ó, já alterna, certo? Só que isso, se eu recarregar a página, não salva, né? Então eu preciso salvar isso aqui em algum lugar para que a escolha permaneça. Então, vamos continuar aqui. Eu vou adicionar aqui, ó, no local storage, tá? Local storage é um pequeno armazenamento de banco de dados que tem no próprio navegador, tá? Ele só armazena string. Então, a gente vai tentar setar um item lá dentro. Set item, o modo, tá? Ah, inclusive o modo aqui eu errei, porque tem que ser um array, tá? Tem que armazenar vários valores. O modo vai ser claro, certo? E aqui também vai armazenar no local storage, set item, o modo vai ser escuro. Então ele vai ficar substituindo esse valor lá dentro do local storage, aquele banco de dados do próprio navegador, e aí sempre que eu voltar na página, ele vai estar salvo, esse dado. Tá? Então eu tenho que pegar agora o valor atual do storage, tá? Na chave modo, para sempre chamar qual é o tema que está salvo no storage e já aplicar na página. Então eu vou criar uma function aqui, ó, que é troca tema automaticamente. Ela recebe o valor atual, ele vai buscar ali, e se o valor atual for escuro, então já pega aqui e já faz novamente HTML setAttribute para escuro, certo? Então ele já faz aqui para mim. Se não, ele vai fazer o oposto. Ele vai trocar o valor do local storage para, claro, trocar o valor do atributo, né, do HTML, não do local storage. E também já vou deixar definida a variável, certo? O está escuro vai ficar aqui, ó. Na verdade, como true, né? E aqui sim como false, certo? E eu vou sempre chamar essa função de troca tema automaticamente, passando o valor atual, para que ela execute quando a página carregar, certo? Então, vamos só dar uma olhada aqui como é que ficou, né? Ó, tá escuro, tá claro. Se eu recarregar a página, ele continua claro. Se eu recarregar a página, ele continua escuro. Se eu fechar, deixa eu só
ter certeza que está aqui. Se eu fechar e voltar lá, mantém o escuro, certo? E aqui a forma de eu limpar isso seria apagando o local storage. Né? Só mostrar para vocês aqui onde é que fica esse local storage, aqui a gente pode olhar ele. A gente vem no inspetor, aplicação. Aqui eu tenho alguns itens sobre a minha aplicação e eu tenho aqui ó, local storage. Em file, eu tenho aqui a chave modo que atualmente está armazenando valor escuro e fica armazenado aqui enquanto eu não limpar o storage, tá? Então é um pequeno cookie, né? A gente pode pensar como um pequeno cookie. Não é exatamente o cookie, tá? Porque o cookie é uma outra ferramenta que também poderia ser usada num caso desse, mas também funciona aqui, ó. Eu tenho sempre arrays, né? Aqui é a chave do meu array e aqui é o valor que ele armazena. É sempre um par chave e valor. Então, se eu trocar aqui para claro, ó, tá armazenado aqui. Não importa se eu fechar a página e voltar, ainda vai estar no modo claro. Certo? Valeu, até a próxima.